Já aconteceu de você saber que é muito bom no que faz, mas você sente que a sua audiência não consegue enxergar isso? Assim, eu tenho certeza que o problema não é na sua competência, não é na sua formação, não é no seu domínio, mas pode ter um probleminha ali na percepção que você está construindo para a sua audiência, seja através dos conteúdos, do atendimento e por aí vai. Hoje eu vou falar sobre isso. Muito prazer, meu nome é Moisés Origo e aqui nesse canal eu falo sobre construção de posicionamento de marca pessoal, né, no mundo digital e a criação de conteúdo. Hoje estou falando aqui com vocês com a iluminação meio... Gente, eu sempre uso a iluminação da minha janela aqui, só que tá meio nublado e aí talvez a iluminação não esteja tão boa. Eu coloquei uma blusa branca, uma blusinha. Coloquei uma brusinha branca pra ver se melhora. Mas enfim, vamos torcer pra que vocês tenham a melhor experiência possível aqui no vídeo. Vamos lá, eu tô olhando aqui pra baixo por causa do roteiro que se deixar eu viajo assim um pouquinho, então é melhor deixar um roteiro aqui pra me guiar. O que acontece? Eu posso falar um pouco sobre isso mostrando no meu feed, porque eu vou pedir a editora para colocar o feed aqui, desse lado aqui. Por quê? Porque eu sempre quis, a minha marca ela é muito humana, ela é muito próxima. E eu sinto isso através dos meus atendimentos e da troca que eu tenho com os meus clientes. Ao mesmo tempo que eu converso muito com a minha audiência no Instagram, eu sou bem próximo, né? A minha audiência não é muito grande. E aí, eu sempre quis trazer essa humanização, essa proximidade, esse estilo, porque eu sou nordestino, esse estilo mais rebuscado, mais despojado, assim, mas sem ser muito popularzinho, muito jovial, sabe? Porque eu não sou jovem, né? Meu público também não é de adolescentes, enfim. Vai ficar passando as motos aqui, mas vocês já são de casa, vocês vão ouvir aí o som da cidade. O som de uma cidade do interior do Ceará. Mas enfim. E aí, o que eu tava falando? Viu? Eu me perco um pouquinho. Enfim, e aí eu tava percebendo que o meu feed tava ok, tava transmitindo o que eu quero transmitir, mas tava começando a ficar too much, sabe? Tava começando a ficar um pouquinho bagunçado. E aí eu parei, opa, vamos alinhar aqui porque eu quero transmitir humanização, eu não quero transmitir desleixo. E aí eu comecei a trazer uma repaginadazinha melhorzinha. Vocês estão vendo aqui. Mas enfim. E aí, muitas das vezes, a gente sabe, nós como profissionais, prestadores de serviço, enfim, a gente sabe... Deixa eu agitar vocês. A gente não mudou nada. A gente sabe que quem a gente é, o domínio que nós temos, como que a gente atende, o poder da entrega, a transformação que a gente gera. Mas se a gente vacilar um pouquinho, a gente acaba pesando a mão, ou para mais ou para menos. Por isso que é sempre interessante a gente ficar alinhando meio que a identidade visual com a identidade verbal, conversando com a audiência, pedindo feedbacks, sempre pedindo feedbacks, né, com toda certeza. Se você não faz isso, eu acho muito interessante você começar a fazer. Porque a gente sabe que o ser humano, ele toma decisões com base no pensamento lógico, né, no pensamento racional e no pensamento emotivo, que é o pensamento, não sei nem se é assim que fala, no lado emocional. É tanto que o pessoal fala que a gente compra pela emoção, mas depois a gente justifica a compra pela razão. E os homens, né, o público masculino tem um padrão de consumo, de compra, enquanto o público feminino tem outro, enfim. Tem aí os insights aí, né, com base na bibliografia, nas pesquisas, no neuromarketing, não sei se isso entra no neuromarketing, acho que sim, mas enfim. Mas ao mesmo tempo que o ser humano no geral, ele toma decisões em cima da percepção também, em cima do que ele consegue entender daquilo que ele está vendo. Se eu estou vendo que... Por que a gente faz isso, né? Porque lá dos primórdios, lá do início, a gente tinha que
ter uma reação muito rápida. A gente chegava no lugar e a gente já procurava entender se aquele lugar era ok para ficar ou se era perigoso. Então, deixa eu ver onde é que eu tô entrando. É ok ficar aqui? É perigoso? Isso faz sentido para mim? Não faz sentido para mim agora? E aí a gente procura muito ler as entrelinhas, a percepção. E o que constrói a percepção é as informações que a gente coloca ali na rede social. Como a rede social é uma rede visível, é uma rede visual de muito apelo visual, né? Claro que tem o audiovisual também por conta dos Reels e dos Stories, enfim. Mas tem muito isso de apelo visual, de percepção visual. Por isso que quando a gente vai tirar uma foto, a gente tem que ver se tá ok, se é aquele estilo de edição, se é aquela maneira que a gente quer aparecer. Mas enfim, não levando para o lado de performar 24 horas, né? Porque tem a questão da humanização da marca. Inclusive, eu sempre fico atento a isso. Não quero performar tanto, mas ao mesmo tempo eu não quero parecer desleixado. Não quero parecer uma pessoa que não liga para o meu público, né? Para o que você aí do outro lado tá vendo. Tanto que a minha casa não é uma casa uau e 100%. Deixa eu até chegar mais para você, está escurecendo aqui. Mas eu procuro pelo menos limpar e organizar aqui o cenário para que não fiquem muitos elementos aqui atrás, né, tirando a atenção. Mas enfim, trazendo mais um exemplo para vocês, prático, eu vou ficar bem pertinho de vocês aqui, ó, para não ficar muito escuro. Porque se eu ficar aqui, ó, escureceu. Vou ficar aqui. Esse aqui é a cadeira, viu, gente? É a cadeira. Tá estralando aqui. Um exemplo também muito legal é que tinha uma cliente minha, uma parceira, né, que ela é dona de agência. Ela é minha cliente e não é ao mesmo tempo. Eu atendi ela como parceira. Que ela tinha um posicionamento para médicos e ela tirava muitas fotos em praças, em passeios com o esposo dela, com captação, né? Enfim, no dia a dia dela, no trabalho da agência dela, ela tirava muito em parques, em cafeterias, enfim. Lindo, lindo, lindo as fotos. Só que ela chegou para mim e falou assim: Moisés, eu não quero mais aparecer desse jeito, eu não quero mais ser percebida desse jeito. Eu vou te enviar aqui um brand book. O brand book não tinha nada dela. Nada dela. Eu abri, tinha letra dourada, tinha marrom, tinha preto. E ela é uma pessoa super leve, assim, sabe? Super próxima. Ela conversa, assim, de igual para igual com a gente. Ela trocava muita ideia bacana, muita ideia. Dava muito feedback também de criação de conteúdo, né? Por ela ser uma gestora de agência, então ela entendia muito mais. Eu, na época, não entendia tanto assim. Eu entendo de construção de posicionamento. Então, quando chega na questão de colocar na ponta da caneta, tem toda a estratégia, né? Enfim, tem toda a estratégia, pincelando bem por cima para vocês. E aí, quando a gente monta toda a estratégia do conteúdo, a gente vai montando as etapas, o formato do conteúdo. Mas antes disso, o que vai ser vendido, quais são os pilares da linha editorial, qual é a linha editorial, quanto tempo a gente vai ficar em cima daquela linha editorial, enfim, e por aí vai. Mas voltando aqui. E aí eu li aquele brand book e eu falei, putz, não tem nada dela aqui. Tipo, dourado, sabe? Retrô, uma parada assim meio... Parecia muito o posicionamento da Milena Nóbrega, mas era mais antiquado, era mais retrô, era mais envelhecido, para não falar outra palavra. Enfim, amiga, te amo. Gosto muito de você. Talvez ela nem sabe, ela não assiste. Mas enfim. E aí, eu fiquei assim, poxa, mas por que, né? A gente estava chegando num lugar bacana, num lugar ok. Por que fazer um brand book? Por que construir essa personalidade em cima de uma coisa que ela não era? Tipo, dava pra ver no dia a dia que ela não era, sabe? Tudo bem se você quer construir uma percepção profissional e tal, mas preserve o DNA, né? Preserve os valores, preserve as crenças que você defende e tal. E é sempre isso que eu bato aqui em cima. Quando a gente está construindo uma percepção também, falando mais pro lado visual, agora, a gente tem sempre que estar atento a isso, né? Beleza, eu tô construindo uma identidade visual, né? Mas como que tá coerente com a minha marca, tá coerente com a minha identidade verbal, a maneira que eu me comunico, porque se eu fosse falar para vocês em um podcast, como que vocês iriam me imaginar, sabe? O meu visual, ele tá de igual para igual, tá aqui...
A gente tem que procurar entender ou pelo menos ter essa sensibilidade, trabalhar essa sensibilidade. Eu acho que a gente já tem isso, sabe? Lá no intrínseco do ser, a gente já sente quando uma coisa tá desconexa. É tanto que não vende, né? Não conecta. A gente sente quando não tá rolando, quando não tá casando. E é isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. É sobre a percepção, a construção da percepção, se ela tem coerência, se ela não tem coerência, se ela tá transmitindo o que você acredita. Enfim, eu vou concluir esse vídeo falando mais uma coisa que eu acho muito importante pontuar, é que a gente não controla o pensamento da audiência, a gente não controla o que o outro vai achar, ou pensar, ou interpretar da gente, mas a gente consegue controlar a narrativa da gente, pelo menos, sabe? A narrativa da marca, o que a gente quer enfatizar, o que a gente quer colocar o foco. E eu acho muito interessante ficar atento a isso. Por exemplo, hoje, se uma pessoa totalmente desconhecida que nunca viu você na vida chegasse no seu perfil, assistisse um story seu ou vídeo, ou um vídeo seu, né, um Reels, ela entenderia o que ela entenderia de você, né? O que você está ressaltando, o que você está repetindo. Eu falei sobre isso no vídeo passado, para que isso fique forte no seu posicionamento. É muito interessante a gente ficar atento a isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje esse assunto foi mais tranquilo, foi uma troca mais leve. Me fala o que vocês acharam desse formato. Comenta aqui o que você pensa sobre esse assunto, ou algum assunto que você queira ver aqui no canal. Meu nome é Moisés Origo. Estou aqui para trocar com vocês sobre marca pessoal, sobre conteúdo. E até a próxima, tá?